Bom, pessoal, dando sequência, né, no trabalho, eu acho que foi muito válida a apresentação que o Walter fez sobre a Intercelery. É uma empresa com muito potencial mesmo aqui regional. E eu achei muito interessante quando ele falou de intuição, né? Principalmente que ele disse que não estava linkada a nenhuma ciência, como se fosse algo mesmo que parte... conhecimento técnico, né? Isso, que é algo que parte de dentro. E quando a gente lê aqueles conceitos que foram passados pelo professor, a gente percebe muito isso, que é algo que não é tangível, que vem de dentro, um sentimento, não tem nada que explique o que é a intuição em si, aquela voz que a gente ouve como algo que direciona a gente a tomar uma determinada decisão. Então eu achei essa palavra, quando não tem ciência que explique isso, eu achei algo muito relacionado ao que a gente tem estudado, que foi designado de leitura do trabalho, né? Perfeito. E assim, fica muito claro, né, na fala do empresário, quando ele coloca essa diferença de intuição e conhecimento técnico, né? Ele, na verdade, tomou por base, durante, né, a fala dele, a gente vê isso com o produto, com a dinâmica que ele tem, né, que ele parte, de fato, de processos intuitivos para a tomada de decisão. Você ter um produto diferenciado, você ter uma oportunidade de mercado, você imaginar não uma só solução, mas várias soluções integradas e conseguir oferecer isso de forma diferenciada, né? Primeiro utilizando a intuição e depois sim partindo para algo mais estruturado e necessariamente mais técnico. Acho que tem sim por base ainda uma ideia de pensamento intuitivo, enfim. Isso é realmente um grande diferencial da empresa. O que eu achei interessante é que, fazendo um link com um material também que a gente estudou sobre criação e cultura organizacional das empresas, e falando também sobre a questão de nós estarmos abertos, gestores e líderes de uma empresa, nós precisamos estar abertos ao fracasso criativo, ao fracasso produtivo. E que no caso dele, ele inclusive exemplificou que a partir de um fracasso ele pôde abrir os olhos para desenvolver novas técnicas para melhorar a eficácia dele em um processo que ele implantou. Porque ele queria um resultado mais rápido, mas em compensação ele não mediu os riscos, as consequências. E como ele teve um resultado negativo a primeiro momento, o que foi que ele fez? Ele ficou alerta, ele não abortou o projeto. O que ele fez? Ele aprimorou com base no fracasso. Então é importante o gestor, o líder, ele entender e saber diferenciar quando que um fracasso ele é produtivo ou não. Ele simplesmente é uma questão de incompetência de quem executou. Então, quando a gente consegue, através de uma experiência negativa, trazer algo que seja produtivo para a empresa, eu acredito que através da intuição e com as habilidades técnicas, a gente consegue evoluir no desenvolvimento da inovação. Perfeito, esse balanço é fundamental, né? Às vezes a gente imagina a questão técnica e a intuição como coisas opostas e, na verdade, muitas vezes, quando elas são trabalhadas em conjunto, elas geram mais sucesso do que se de fato você separar e não ter uma visão. Tanto que a própria intuição, na verdade, ela trabalha a questão da associação, a questão da memória, e aí você tem que resgatar, na verdade, algumas coisas, alguns conceitos mais técnicos para que a coisa realmente dê mais certo, né? E o empreendedor, ele além de ter a técnica, além dele ter a experiência, ele precisa ter o quê? O feeling, que é, no caso, a intuição. Sem isso, ele não consegue realmente ter um diferencial no mercado. Ser competitivo, né? Exatamente, ele não consegue realmente ter algo inovador no mercado de trabalho. E ele falou que isso traz uma vantagem competitiva para a equipe dele, para a empresa dele, né? Ele busca, pelo que a gente viu na entrevista, que ele busca pessoas que trabalham com a intuição. E que isso traz uma vantagem para ele, que muitas vezes não adianta só a gente ter o conhecimento técnico. Sim. A gente precisa sentir, perceber certas coisas que às vezes não estão à vista fisicamente, mas sentir aquilo e ver, não, o caminho que eu tenho que seguir é esse, ou é aquele, e a gente viu que a empresa dele trabalha dessa forma. E eu achei bem interessante o projeto. Pena que nem todo mundo tem acesso, ou então não busca saber, né? Mas Sim. é fantástico mesmo. Acho que tem muito potencial a empresa dele. Perfeito. A parte teórica e a parte prática do trabalho, na verdade, o grande objetivo e o resultado, a gente acho que obteve com essa entrevista, né, gente? Então a coisa ficou realmente muito mais entendível pra gente. Deve na prática, como o empresário está aplicando isso. Exato. Então acho que é isso, né? É isso, gente. Então, Tá. valeu. Tchau, professor. Obrigado. Boa noite. Até mais.